Bem, senhor presidente, eu venho mais uma vez aqui nesta tribuna falar um pouco sobre o projeto apresentado Escola Sem Partido, que ainda está na CCJ para apreciação, e aonde tem como coautor, além de minha pessoa, Coronel Davi, que hoje já não é mais deputado Paulo Ciufi, deputado Lídio Lopes e deputado Maurício Picarelli. E eu gostaria de fazer a leitura de um parecer do idealizador deste projeto, que é Dr. Miguel Najib. E ele faz uma análise de alguns pontos que são combatidos, que são rebatidos, dizendo que é inconstitucional, que viola princípios de direitos, enfim. Então, eu gostaria de fazer a leitura deste parecer para que a CCJ também pudesse ter a oportunidade de refletir sobre a importância deste projeto Escola Sem Partido. E diz assim: analiso neste breve parecer as principais objeções à constitucionalidade formal dos anteprojetos de lei do movimento Escola Sem Partido que vêm sendo apresentados como projetos de lei em diversas assembleias legislativas e câmaras municipais do país. Vale ressaltar aqui que esse projeto já recebeu parecer favorável na Assembleia Legislativa, na CCJ da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Está em tramitação, inclusive, este projeto, recebendo esse parecer favorável dos deputados da CCJ do Estado do Paraná. Bom, competência dos estados e municípios para legislar sobre a matéria. Os anteprojetos de lei do Movimento Escola Sem Partido tornam obrigatória a fixação em todas as salas de aula do ensino fundamental e médio de um cartaz com o seguinte conteúdo: deveres do professor. O professor não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, religiosas, morais, políticas e partidárias. Segundo, o professor não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou da falta delas. O professor não fará propaganda político-partidária em sala de aula, nem incitará seus alunos a participar de manifestações, atos públicos e passeatas. Ao tratar de questões políticas, socioculturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos de forma justa, isto é, com a mesma profundidade e seriedade, as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito da matéria. Quinto, o professor respeitará o direito dos pais, dos alunos, a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. O professor não permitirá que os direitos assegurados nos itens anteriores sejam violados pela ação de estudantes e terceiros dentro da sala de aula. Esses deveres, obviamente, já existem. Eles decorrem da Constituição Federal e da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Isso significa que os professores já são obrigados a respeitá-los sob pena de ofender a liberdade de consciência e de crença e a liberdade de aprender dos alunos. Isso consta do artigo 5º, inciso 6º e 8º, e artigo 206, inciso 2º, inciso 2, da Constituição Federal. O princípio constitucional da neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado, nos artigos 1º, inciso 5º, artigo 5º, no caput 14, caput 17, caput 19, 34, inciso 7º e
o 37º caput da Constituição Federal. O pluralismo de ideias. E aqui é interessante que algumas pessoas dizem, mas, meu Deus, onde já se viu o professor não poder discutir e ser plural? Claro, ele pode ser plural e deve ser. E exatamente por isso é que nós colocamos esse projeto em pauta. Para que realmente o pluralismo de ideias seja respeitado dentro da sala de aula. Tanto em termos de religião, em termos de política partidária, ou seja, eu posso ter a minha opinião e até falar sobre elas, mas eu não posso impor a minha opinião para que determinado aluno tenha que seguir o meu posicionamento como professor. Né? Eu acho que esse é o respeito que nós queremos. O pluralismo de ideia, que está no artigo 206, inciso 3º da Constituição Federal. O direito dos pais dos alunos sobre a educação religiosa e moral dos seus filhos, que reza a Convenção Americana sobre Direitos Humanos em seu artigo 12, inciso 4º. Terceiro, assim, não há dúvida de que a violação a qualquer desses deveres do professor configura ato ilícito. Então, quando diz que o nosso projeto é inconstitucional, é dizer que o professor pode, sim, fazer dentro da sala de aula, explicitamente, a doutrina aos seus alunos. Por quê? Quando se diz que não se pode afixar um simples cartaz com os deveres do professor, e eu que sou dentista, se tivesse lá fixado um cartaz no meu consultório odontológico, dizendo que o dentista tem que usar luva, tem que usar gorro, tem que usar máscara, no que isso iria me ofender? Ou dizer que o dentista teria que respeitar o seu paciente, no que isso iria me ofender? E aí, quando diz aqui os deveres do professor, o que nós estamos interferindo no trabalho educacional desse professor? Para mim, impedir a fixação já é um ato de doutrinação, que a pessoa já está dizendo, não, pode doutrinar sim. Para mim, está muito claro isso. E eu digo que não. Que nós não podemos permitir que professores se aproveitem. Deputada Mara, Vossa Excelência disporá de 2 minutos para concluir. Se aproveite da audiência cativa, né, dos alunos, para ele promover essa doutrina. E aí dizem também o seguinte, que ele é inconstitucional e que tem, inclusive, um parecer do ministro Barroso, dizendo que é inconstitucional. Tem uma liminar, sim, lá do projeto de Alagoas, do ministro Barroso, mas foi uma decisão monocrática. Ele entendeu ser inconstitucional. Não foi ainda ao plenário para realmente revalidar essa posição do Barroso, e que pode ser muito bem mudada. E outra coisa, como que nós não vamos poder discutir uma lei onde nós somos legisladores simplesmente porque o ministro Barroso acha que é inconstitucional? Gente, nós somos eleitos aqui para legislar. E nós temos que esgotar todas as discussões para dizer esta lei é inconstitucional. E aqui não estão nos dando o direito de trazer este projeto de lei a este plenário para essa discussão. E eu quero pedir mais uma vez aos nossos pares que relevem os seus posicionamentos e nos dê o direito de nós trazermos esse projeto para o plenário, para nós debatermos, discutirmos, ouvir os dois lados e poder fazer o juízo de valor depois da discussão. Mas não vim
com um autoritarismo, dizendo, não, aqui nós não queremos esse projeto de lei sendo discutido. Me desculpe, meus colegas deputados, mas se isso acontecer, aí sim vou me sentir, aí sim a lei da mordaça estará sendo imposta dentro desta casa. Porque esse projeto não é lei da mordaça. Esse projeto é o direito de ter posicionamentos diferentes de um professor. Ou de um professor ter um posicionamento diferente do seu aluno. Agora, o que não pode é ele interferir, impor os seus posicionamentos e as suas doutrinas. Sejam elas religiosas, sejam elas sexuais, sejam elas político-partidárias. Imposição, não. É apenas isso que o nosso projeto diz. O Escola Sem Partido. Meu muito obrigado.